Olá, olá, pessoal, tudo bom? Hoje nesse vídeo nós vamos comentar o livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Fique comigo para saber os pontos principais desse livro e como isso pode influenciar nas suas finanças. Esse livro do Morgan Housel é o novo, eu diria que é o novo Pai Rico, Pai Pobre. Antigamente, né, eu li Pai Rico, eu li Pai Rico, Pai Pobre há muito tempo atrás. Eu tenho até a dedicatória, né, que ele foi dado pelo meu contador na época lá no Brasil. E esse livro, ele era uma revolução na vida financeira de todo mundo, né? Porque ele trazia conceitos que talvez não fossem comuns para as pessoas, né, em geral. E depois, o Pai Rico, Pai Pobre, ele ficou um pouquinho desatualizado. E aí, o Morgan Housel escreveu esse livro, eu acho que a pronunciação é essa, tá, pessoal? Se não for, me perdoe. Ele escreveu esse livro, A Psicologia do Dinheiro, acho que foi depois de 2020, e esse livro, ele traz alguns princípios básicos para os investimentos e para a sua vida financeira como um todo. O livro é muito bacana porque ele é contado em forma de várias histórias, né? Cada capítulo ele traz uma historinha para poder explicar o conceito, né? Que ele está tentando trazer para vocês naquele capítulo, e com isso fica super fácil de fazer a leitura. Então, recomendo demais esse livro e vamos lá para os pontos principais que eu quero trazer aqui para você. Então, o livro é feito de 20 capítulos e ele começa já falando de que há uma diferença muito grande no mundo das finanças para outras profissões. Por exemplo, uma profissão de um médico, um cirurgião. Um cirurgião, ele não pode operar se ele não tiver conhecimento suficiente, né, sobre o que envolve ali uma operação, né? Vamos falar aí de coração. Então, ele precisa saber bem o que ele está fazendo e precisa ter a expertise, o conhecimento técnico para poder operar bem uma pessoa e não matar a pessoa, né? E a pessoa sair viva. Já no mundo das finanças, olha só que diferente. Uma pessoa pode ser totalmente, né, expert, especialista, né, na parte de como avaliar uma ação, na parte de quais investimentos fazer, como montar um portfólio, mas o que mais influencia nos investimentos, é claro que você não vai pegar qualquer investimento, mas o que mais influencia é a sua capacidade de continuar investindo e moderar o seu grau de risco, tá? Então, pessoal, a diferença que ele conta aqui é de uma pessoa que estava envolvida no mercado financeiro e essa pessoa fez milhões de dólares e depois acabou perdendo tudo. E era uma pessoa especialista em mercado financeiro. A pessoa da Bolsa de Valores é o Richard Fusconi e ele compara com o do Ronald Reed, que era um frentista, né, que trabalhava lá um trabalho comum num posto de gasolina, e ele morreu com 8 milhões de dólares na conta. Por quê? Porque ele fez investimentos consistentes durante a vida. E o Ronald não tinha, né, o conhecimento que o Fusconi tinha. O Fusconi acabou perdendo tudo e o Ronald morreu milionário. Então, na parte de finanças, o técnico, a parte técnica, né, de saber onde investir, ela corresponde a muito pouco do seu sucesso. O que mais vai influenciar no seu sucesso é a constância nos seus investimentos. Outra coisa que ele fala é a parte de desconsiderar a sorte na sua vida. Muitas pessoas têm na vida um evento de sorte e que às vezes elas desconsideram e acham que foi porque elas tinham uma habilidade especial. É claro que, gente, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Warren Buffett. Ele teve uma sorte muito grande. Qual foi a sorte dele? Ter nascido nos Estados Unidos numa época que os Estados Unidos estavam em um crescimento exponencial. Se o Warren Buffett, por exemplo, tivesse nascido, não sei, lá no Afeganistão, talvez ele não fosse hoje o homem mais rico do mundo. É claro que ele tem todo o mérito da parte técnica, né, da parte que ele também de comportamento, que ele começou a investir lá quando ele era criança, né, ele até fala disso nos vídeos dele. Então, ele começou a investir quando ele era muito jovem e ele teve a habilidade de escolher as ações interessantes para poder investir. Mas, se ele tivesse feito o mesmo caminho em qualquer outro país, provavelmente ele não seria um dos homens mais ricos do mundo hoje. Então, contar com a sorte
não pode ser desconsiderado. Usando o exemplo do Warren Buffett, eu vou falar de outro conceito que o Morgan Housel traz nesse livro, que é o poder dos juros compostos, ou seja, o tempo vai fazer uma diferença enorme nos seus investimentos. Então, uma coisa importante é a sua disciplina ao investir e a outra é esperar, ter paciência para que você veja os resultados. E eu sei que isso é muito difícil, gente, porque eu também comecei um dia com zero e às vezes é muito assim desanimador que você veja, né, um pouquinho só de dividendos caindo na sua conta, né? Que você começa ali com um bolinho pequeno de investimentos, mas isso vai ganhando força, vai crescendo o bolo, tanto dos investimentos quanto dos dividendos recebidos, com o passar do tempo. Então, não desista, não deixe de investir. No início vai ser difícil mesmo, tá? Pode demorar aí uns 5 anos para você ver um resultado consistente, mas não deixe de continuar com a disciplina e tenha paciência nos seus investimentos. Os juros compostos vão fazer grande parte do trabalho para você. O Morgenhausen fala também da diferença de ficar rico e se manter rico. Porque muita gente, como eu falei lá do investidor de Wall Street, né, o Fusconi, ele ficou rico, mas ele teve uma dificuldade muito grande de se manter rico. E isso você pode ver também em pessoas que ganham na loteria. Elas ficam ricas assim, mas não conseguem se manter ricas. Muitas dessas pessoas, né, a média é em torno de 2 anos, elas vão perder tudo o que conquistaram. Então, tenha consciência de que uma coisa é você ficar rico e outra coisa é se manter rico. Então, esses são dois aspectos, né, dois princípios muito diferentes. Às vezes, ficar rico é fácil para alguma pessoa, mas depois ela relaxa, né? E acaba fazendo investimentos mais arriscados ou então assumindo gastos, né, exorbitantes que não são compatíveis com aquela riqueza que ela acumulou. Então tenha cuidado com isso. Às vezes você vai ver um saldo enorme na sua conta, né? Quando você começar a investir, vai achar que pode começar a fazer qualquer coisa. Não é bem assim, tá? Não brinque com o dinheiro. Respeite o dinheiro para você poder continuar com ele. Um dos capítulos aqui, o Morgan Housel fala do seguinte: guarde dinheiro, né? Poupe dinheiro. E aí ele fala: eu não sei para que, você talvez não saiba para que você vai precisar daquele dinheiro, mas poupe dinheiro. Então o que ele fala aqui é o quê? Que é bom você ter um dinheiro poupado que você não sabe o que pode acontecer na sua vida. E pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Pode aparecer uma grande oportunidade ou pode aparecer um imprevisto que você não esperava. Então, é sempre interessante você estar poupando dinheiro. Mais uma observação que ele faz é que nada é de graça. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você quiser fazer investimentos de maior retorno, você também vai ter que assumir maior risco. E ele fala muito, né, das pessoas que às vezes investem em fundos de investimento, mas quando começa, ou comprar ações, tá? Pode ser qualquer tipo de investimento, e quando começa a cair o mercado, aquela pessoa vende os ativos e acaba assumindo um prejuízo muito grande. Então, gente, tudo tem um preço, ou seja, nada é de graça, não existe almoço grátis, né? Se você quer, por exemplo, ver os retornos, né, na sua carteira de um índice, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Do S&P 500, né, que está retornando agora 13% em média nos últimos 10 anos, tá? Alguns dos ETFs que seguem o índice S&P 500. Então, se você quer ver para você aquele 13% de retorno, olha só, são 10 anos. Ou seja, não adianta, né? Alguns anos desses 10, eles vão ter retornos negativos, tá? 2022 foi um ano difícil, 2020 foi um ano difícil, mas 23 e 24 têm sido anos melhores. Então, o que ele fala é o seguinte: você vai ter que aprender a lidar com esses desgostos, né? Com esses momentos difíceis. Por quê? Porque nada é de graça. Então, se você quer ver aquele retorno na sua carteira, você vai ter que aprender a lidar com o risco. Se você é uma pessoa que não consegue lidar com o risco, tudo bem, não tem problema nenhum com as perdas, né? E com as perdas não tem problema nenhum. Você pode investir em outros tipos de investimento, por exemplo, renda fixa, e você vai ter um rendimento mais constante. Ele vai ser menor que a renda variável, mas você vai estar mais tranquilo. Então, nada é de graça.
Maiores retornos vão trazer também maiores riscos. Gente, estou falando os capítulos fora de ordem, tá? Mas aqui eu vou lembrando aqui e vou falando os que eu achei mais interessante. Outra coisa que ele fala que eu adoro é: riqueza é aquilo que você não vê. Por quê? Porque ele cita, né, exemplos de que muitas pessoas elas começam a fazer gastos, né, porque elas querem ter um certo status social ou porque a sociedade de consumo, né, exige que você tenha um certo padrão de vida e, na verdade, aquela pessoa às vezes está com um carro financiado, uma casa financiada, com dívida no cartão de crédito. Então, a riqueza é o que você não vê. E ele fala muito, eu não sei se é o mesmo capítulo ou se é outro, agora eu vou misturar dois que depende do que o que você vê como riqueza, né? Muitas vezes a riqueza é o quê? É coisas que você não consegue mostrar em forma de produtos, né, bens que você compra. Por exemplo, ele fala muito do tempo, que para ele é importante que o dinheiro tenha dado a liberdade a ele de poder, por exemplo, né, não ir trabalhar num dia ou trabalhar algumas horas e depois, né, ir assistir lá um evento, né, com o filho dele. Então isso é muito importante. É importante você saber o que é riqueza para você. E lembre-se, muitas vezes você está comprando coisas que não são importantes para você. Por quê? Por causa de alguma determinação né, da sociedade que você está inserido ou do grupo de pessoas com o qual você se relaciona que trazem aquele sentimento de que você deveria ter um tal relógio, uma marca de roupa, que mais? Um carro, né? Um sapato de tal marca. Então fique atento se aquilo realmente é uma coisa que é importante para você ou se você está só seguindo a sua tribo para que você seja aceito, tá? Qual é a importância, o que é riqueza na sua vida? Tá? Riqueza muitas vezes é isso, poder estar mais tempo com seu filho, poder ter mais dias livres, né? Poder escolher onde e quando você quer trabalhar e estar menos conectado, né, com coisas que você pode comprar. Ai, gente, outro capítulo interessantíssimo é o que ele fala, é, nunca é suficiente. Então, muitas pessoas, né, colocam um número assim, quando eu atingir 1 milhão, eu vou parar de trabalhar. E aí chega lá no 1 milhão e fala, não, quando eu atingir 2 milhões, aí eu paro. E fica nessa roda, né, dos ratos para sempre. A pessoa nunca vai entender o que é suficiente para ela. Então, ao invés de você colocar um número específico, que é claro, gente, você vai ter o número específico, mas o que eu quero falar é o seguinte: a ideia é essa. Entenda o que quando que você pensa que você vai poder trabalhar, mas em termos de coisas que você quer ter, uma qualidade de vida, um padrão de vida que você deseja. Por exemplo, quando eu puder pagar as minhas despesas de hoje, tá? Vamos falar assim. Quando eu puder ter dinheiro suficiente, né, rendimento suficiente dos meus investimentos para pagar as minhas despesas atuais, eu vou sair do meu emprego e abrir o meu negócio próprio. Entendeu? E aí você vai calcular suas despesas atuais, vamos supor aí que é 5 mil por mês, tá bom? E você vai ver, né, quanto você precisa juntar para poder ter de rendimento aqueles 5 mil reais ou 5 mil dólares por mês. Então, pessoal, isso é que é o importante, que você saiba não só pelo número, mas porque o que significa aquele número na sua vida, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu vou me aposentar quando eu conseguir uma renda de 7 mil dólares. E aí, ok, 7 mil dólares aposentado. Só que aí a pessoa chega no valor, né? Que eu não sei quanto é, tá, pessoal? Eu vou chutar aqui. Vamos colocar aqui que eu já fiz essa conta: 5 mil dólares por mês. Então, eu preciso chegar no valor de 5 mil dólares por mês. Para ter 5 mil dólares por mês de rendimento, né? Fazendo aí uma retirada de 4%, você vai precisar ter em torno aí de 1,5 milhão de dólares. Então, quando a pessoa chega lá no 1,5 milhão de dólares, ela ainda não consegue acreditar que ela pode se aposentar. E ela continua trabalhando, continua trabalhando, continua trabalhando. Então, ela não entendeu qual é o significado daquele número na cabeça dela. E aí ela pensa que aquilo não é suficiente e continua buscando, né, economizar, poupar mais dinheiro. Então, saiba o que é suficiente para você. Saiba o que vai te deixar feliz.
porque senão, quando você chegar lá naquele número, você vai estar talvez sem propósito, que também é uma coisa que acontece, tá? Tem gente que fala assim: "Ah, eu quero ter 1 milhão". Aí chegou no 1 milhão, a vida da pessoa não tem mais sentido. Por quê? Porque aquilo era tudo que significava o objetivo da vida dela, ter 1 milhão. Ela pode falar: "Quando eu tiver 1 milhão, eu vou parar de ter um trabalho regular, eu vou me aposentar, eu vou mudar para outra cidade pequena". Então saiba, eu vou começar a ajudar as pessoas, né, eu vou deixar de trabalhar e vou ser voluntário, ou eu vou ficar mais tempo com os meus filhos e fazer uma atividade específica. Então, tenha na sua cabeça qual que é o seu objetivo além daquele número, e saiba o quanto de dinheiro é suficiente para você. Bom, pessoal, essas são as lições que eu achei mais interessantes no livro do Morgan Housel. Se você ainda não leu o livro A Psicologia do Dinheiro, leia esse livro, ele é muito gostoso de ler. Às vezes, no princípio, vai parecer um pouco confuso, que ele fala muito da parte de investimentos, mas ele fala bastante da parte comportamental, tá? Da parte, igual eu falei aqui, de o conhecimento, a disciplina e o hábito, né, serem a consistência também serem mais importantes do que o seu conhecimento técnico e investimentos, e poucas carreiras, né, poucos áreas da vida são assim, né? Igual a gente falou no outro vídeo que emagrecer não é assim, emagrecer você tem que continuar fazendo pelo resto da vida, senão não vai ter o resultado. Mas poucas áreas da vida financeira são assim. Então eu gosto muito dessa parte de ele falar de comportamento, saber o quanto é suficiente para você, entender que ficar rico e se manter rico não é a mesma coisa, é bastante diferente. Entender que os juros compostos são uma força fantástica na hora de fazer o crescimento, né, a composição dos seus investimentos, lembrar de sempre guardar dinheiro, lembrar que você não vai ter almoço grátis, então se você quer ter aquele rendimento maravilhoso lá do S&P 500 de 13% ao ano, você também vai ter que aprender a conviver com as perdas, com os anos, né, que tiver perdas. E eu queria colocar aqui no final que você saiba o que é importante para você, o que você saiba que o que é riqueza para você, porque o que ele fala também é que riqueza é o que você não vê. Que às vezes é o tempo que você vai ter com seus filhos, é a liberdade financeira que você vai ter, é o aposentar mais cedo que você vai poder conquistar. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando que eu trabalho com organização financeira, investimentos nos Estados Unidos. A organização financeira eu posso ajudar pessoas do mundo inteiro, mas na parte de investimentos, né, para quem quer investir aqui no exterior, nos Estados Unidos, ou você que mora nos Estados Unidos e quer começar a investir, é só entrar em contato comigo, pode deixar uma mensagem aqui mesmo no YouTube com o seu contato, ou se você preferir, me mande um direct lá no Instagram. Certinho, pessoal? Muito obrigada por estar aqui hoje e até o próximo vídeo.